Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Neuroetologia. Meu nome é Rodrigo Pavão, eu sou biólogo e trabalho com neurociência. E vou contar para vocês aqui um pouco da minha trajetória do estudo do comportamento animal e do sistema nervoso. No primeiro ano do meu mestrado no Departamento de Fisiologia, juntei com outros colegas da pós-graduação para montar um curso de Fisiologia comparada. Esse aqui sou eu, com uns 22, 23 anos, e esse aqui é o Daniel Carretiero, também professor aqui da UFABC. Nesse curso, eu dei aula sobre evolução do sistema nervoso, com uma história centrada nos vertebrados e depois fiz uma parte de anatomia comparada, comparando diferentes espécies de vertebrados. Depois eu juntei todo esse material desse curso e coloquei num site e disponibilizei para todo mundo que tinha interesse. Essas aulas de evolução do sistema nervoso dadas nesse curso são um embrião da nossa disciplina de neuroetologia, tanto pelo tema, então um estudo do sistema nervoso, do comportamento animal, usando uma abordagem comparativa, e também pelo aspecto de divulgação científica. Então, da mesma forma que eu fazia aquele site, aqui eu estou fazendo esses vídeos disponibilizados no YouTube, e vocês também, Então os trabalhos da disciplina serão todos colocados no canal do YouTube, então de divulgação científica. Mas enfim, as aulas dadas nesse curso de evolução do sistema nervoso são baseadas nesse livro aqui, Evolving Brains, do John Allman. O John Allman é um pesquisador de tomada de decisão, com bastante interesse em anatomia e fisiologia comparada, e nesse livro tem uma narrativa mostrando as várias etapas de como poderia ter sido construído o cérebro de primatas. E eu vou tentar resumir isso aqui. Um dos primeiros elementos é a formação básica do corpo, contendo boca e estômago e com o sistema nervoso detectando estímulos e controlando contrações musculares. Esses são os componentes básicos do comportamento dos quinidários, esse grupo com anêmonas, águas-vivas, pólipos. E eu estou colocando aqui as fotos de animais atuais que são similares aos ancestrais observáveis no registro fóssil. E esses ancestrais lá de baixo dessa árvore da vida têm um sistema nervoso difuso, muito similar ao dos quinidários atuais. Então, esse sistema difuso controlando as contrações musculares. E a organização do sistema nervoso foi mudando ao longo dos grupos animais. Os cefalocordados, como o próprio nome diz, tem uma concentração de tecido nervoso na região anterior do animal. Existe um aglomerado de receptores luminosos e químicos nessa porção do corpo, associados a circuitos neurais para o processamento sensorial, um primeiro passo para a formação do encéfalo. E faz sentido que o encéfalo seja na região frontal do animal, associado à boca, envolvido nessa seleção do que deve e do que não deve ser ingerido, certo? Um estilo de vida mais ativo está associado à evolução do encéfalo com melhor integração sensório-motora. Peixes mandibulados, como por exemplo as feiticeiras e as lampreias, são capazes de fazer movimentos em direção às suas presas com melhor direcionamento. Isso porque elas têm um sistema de estabilização de imagens na retina. Esses animais são os primeiros a possuírem canais semicirculares e cerebelo. A feiticeira possui um canal semicircular e um cerebelo bem rudimentar. Já a lampreia tem 2 canais semicirculares. E os peixes mandibulados, que são os animais mais ativos, têm 3 canais semicirculares e um cerebelo bem melhor desenvolvido, conseguindo fazer então uma estabilização de imagens ainda melhor. Então esse sistema de estabilização de imagem rudimentar que surgiu nas ceras e nas lampreias se manteve nos peixes mandibulados e nos outros vertebrados mais derivados. Ainda, os peixes mandibulados são os primeiros a possuírem axônios mielinizados e uma percepção química mais sofisticada. Isso se deu por uma grande expansão do número de receptores e do bulbo olfatório, guiando o desenvolvimento do telencéfalo e a sofisticação do comportamento frente a pistas olfativas, como a seleção de presas, fuga de predadores, busca de processos reprodutivos e a mudança do comportamento em função da experiência. Um passo crítico foi a conquista do ambiente terrestre, com a evolução de estruturas e comportamentos para sobreviver e se reproduzir nesse ambiente mais seco, com maior variação de temperatura, com diferentes tipos de propagação de estímulos visuais, sonoros, químicos e com diferentes demandas motoras. Isso tudo mantendo o mesmo plano básico corporal e sistema nervoso incluso, como por exemplo para a locomoção. A natação por propagação de contrações alternadas dos músculos de esquerda e direita do corpo, observado nos peixes, é homóloga ao que se gera nos movimentos de caminhada dos répteis. Uma outra parte importante da história contada nesse livro é a evolução de mamíferos. O cuidado parental é uma característica interessante desse grupo, inclusive usando comunicação auditiva em banda de frequência alta, que répteis e aves não escutam. Os mamíferos usam o próprio metabolismo para manter a temperatura alta, independente da temperatura do ambiente, permitindo um estilo de vida extremamente ativo. Os mamíferos têm também uma nova estrutura encefálica com grande capacidade de processamento e plasticidade, o neocórtex, uma inovação chave.
Esse é o resumo da linha básica da evolução até os mamíferos, contida no livro Evolving Brains. Ao longo das nossas aulas, eu vou apresentar quizzes. Vocês pausem os vídeos e acessem os links para respondê-los. Segue o link para o nosso primeiro quiz. O caminho que faremos no nosso curso de neuroetologia é diferente da narrativa do livro Evolving Brains. O que faremos é selecionar alguns animais com critérios específicos, depois descrever o comportamento natural desses animais e a circuitaria que controla esse comportamento. Uma parte dessa seleção será com animais fáceis de trabalhar, como animais que apresentam neurônios gigantes ou que apresentam uniformidade dos neurônios em diferentes indivíduos, características comuns em invertebrados. Vocês provavelmente já estudaram as bases neurais dos diferentes tipos de memória nas aplísias, e veremos nesse curso outros exemplos, como as bases neurais do comportamento de fuga em camarões. Esses invertebrados foram estudados pela facilidade de estudo. Os ratos são outro grupo de animais com muita facilidade de estudo, já que tem sua criação estabelecida para pesquisa biomédica. Eles também são bastante interessantes pela capacidade de navegação usando memória, já apontando um outro fator importante para a seleção de animais no nosso curso. Uma outra parte da seleção será com animais que apresentam uma especialização exagerada para algum tipo de comportamento. Estudaremos, por exemplo, a visão infravermelha nas cobras e a audição espacial nas corujas. Nesses animais, evoluíram circuitos dedicados à detecção de sinais emitidos pelas presas e que guiam os comportamentos de predação. Esse é um dos fundamentos da neuroetologia, a definição dos animais adequados para o estudo do comportamento e das suas bases neurais. Vamos definir então o que é essa área do conhecimento tratada na nossa disciplina. Sabemos que tem a ver com neurociência e neurobiologia, ao mesmo tempo que tem a ver com etologia e comportamento animal. A neuroetologia é a área do conhecimento que busca entender como que o sistema nervoso controla os comportamentos naturais dos animais. Esse esquema simplificado, estímulo, animal, comportamento, é usado nos estudos de etologia e psicologia experimental, em que é feita uma abordagem de caixa preta, ou uma explicação do tipo software, buscando entender os algoritmos que geram comportamento a partir dos estímulos. A neuroetologia usa o mesmo esquema simplificado, mas diferentemente tenta abrir essa caixa preta. A neuroetologia é uma explicação do tipo hardware, busca entender como que é a implementação neural dos algoritmos que geram o comportamento animal. A neuroetologia é uma área que juntou conhecimentos teóricos e técnicos de duas outras áreas, a neurobiologia e a etologia. Da neurobiologia vieram uma série de técnicas como eletrofisiologia e imaginamento funcional e anatômico, que tradicionalmente são aplicadas em animais anestesiados, tecidos isolados ou células individuais. Esse estudo neurobiológico será associado aos estudos da área de etologia, em que são investigados comportamentos naturais de animais inteiros em seus ambientes originais ou em condições seminaturais, como um zoológico. Em estudos neuroetológicos, os animais geralmente são trazidos para laboratórios com infraestrutura que contém aspectos mais críticos do ambiente natural, de modo a permitir que os animais exibam seus comportamentos naturais. Os estímulos não são exatamente os estímulos naturais, mas sim estímulos bem controlados que têm as propriedades críticas, elaborados para conseguir descrever os bloquinhos de comportamento natural dos animais. Os objetos de estudo da neuroetologia são desafiadores, e essa abordagem teve sucesso principalmente na investigação de comportamento simples, em que os estímulos que os animais respondem são muito claros e que existe um circuito dedicado para o controle do comportamento. E os problemas que são estudados em neuroetologia podem ser um pouco decepcionantes para quem trabalha com etologia. Na etologia você pode estudar cooperação em macacos ou outros comportamentos sofisticados, com cognição de alta ordem, o que tem uma base neural, óbvio, mas que existem dificuldades técnicas e conceituais imensas para conseguir fazer uma abordagem das bases neurobiológicas. O que se faz habitualmente na neuroetologia é estudar comportamentos mais simples, como na comunicação intraespecífica de grilos ou saguis. A comunicação de grilos é um dos clássicos da neuroetologia, um estudo intenso desde os anos 80. Um outro exemplo de sucesso neuroetológico mais recente é o estudo do comportamento vocal dos saguis. Outros clássicos da neuroetologia são os comportamentos de predação e fuga. Sapos detectam moscas e outros invertebrados usando a visão. Já as corujas detectam roedores usando a audição. Os lagostins geram suas fortes respostas de fuga nadando para trás ou para cima após toques em diferentes partes do corpo. Esses comportamentos têm os seus circuitos neurais de controle bem descritos. São todos comportamentos simples, com decisões de vida ou morte realizadas em fração de segundo, sem tempo para uma operação usando circuitos neurais elaborados, e com sistemas dedicados, com uma única função claramente definida. Mas não trataremos apenas de comportamentos simples tradicionais da neuroetologia.
Mais para frente do curso, vamos tratar de comportamentos mais complexos, como os comportamentos sociais, e faremos propostas de circuito usando a abordagem neuroetológica. Esses modelos estão longe de ser grandes sucessos da neuroetologia. As bases neurais desses comportamentos complexos envolvem múltiplas estruturas com múltiplas interações, e tem muito ainda a ser descrito nesse tópico. Segue o link para um outro quiz. Para avançar no nosso curso de neuroetologia, precisamos ter uma base de neurobiologia e etologia. Não vamos apresentar as bases de neurobiologia no nosso curso. Essa é uma disciplina de fechamento do bacharelado de neurociência e comportamento. Eu imagino que você já tenha uma boa base de neurociência celular e neurociência de sistemas das disciplinas anteriores. São conceitos e técnicas que vocês devem estar familiarizados. Se não tiverem, faça um esforço extra e dê uma estudada no livro do Bear, por exemplo. Se os itens dessa lista são familiares para você, neurobiologia não deve ser um grande desafio nessa disciplina. Etologia, por outro lado, não é uma disciplina nem do bacharelado em ciência e tecnologia, nem do bacharelado em neurociências. Então vamos falar dos conceitos fundamentais dessa área de estudo agora. E vamos começar apresentando o etólogo holandês Nicolas Tinbergen. Junto com outros dois pioneiros de etologia, os austríacos Carl von Frisch e Konrad Lorenz, que apresentaremos mais para frente, Tinbergen recebeu o Nobel de Fisiologia e Medicina em 73, pelo estabelecimento das bases conceituais da etologia. Tinbergen explicitou 4 facetas do estudo do comportamento animal, que ficaram conhecidos como as questões de Tinbergen: causa, função, ontogenia e filogenia. Para conseguir descrever bem o comportamento, essas 4 questões têm que ser respondidas. A explicação da causa de um dado comportamento centra-se nos mecanismos que disparam e controlam o comportamento. Essa faceta se concentra no entendimento dos estímulos, das bases neurais, dos sistemas sensoriais, motores, etc. A causa do comportamento é uma questão do tipo como. Como é o controle do comportamento? Já a função se refere à definição de um valor para a sobrevivência associado ao comportamento estudado. O que o comportamento proporciona que, afinal de contas, faz aumentar a chance de sobrevivência ou aumentar o número de descendentes? A função do comportamento é uma pergunta do tipo por quê? Por que esse comportamento foi selecionado? Ou quais as consequências desse comportamento? Já a questão ontogenia tem foco no entendimento sobre como o comportamento surge e se modifica ao longo da história do indivíduo. A ontogenia tem bastante associação com a causa do comportamento, tem bastante relação com os mecanismos de controle do comportamento. Finalmente, a questão filogenia é focada na evolução do comportamento ao longo dos grupos taxonômicos. A filogenia tem bastante associação com a função do comportamento. As 4 questões de Tinbergen podem ser pensadas como uma tabelinha 2x2. Nessa tabelinha, causa e função seriam explicações estáticas do comportamento em seus fatores proximal e distal. Causa, como é controlado o comportamento do indivíduo, é uma explicação estática proximal. Função, por que a espécie evoluiu para expressar o comportamento, é uma explicação estática distal. Já ontogenia e filogenia seriam explicações dinâmicas do comportamento em seus fatores proximal e distal. Ontogenia, mudanças do indivíduo para expressar o comportamento, é uma explicação dinâmica proximal. Filogenia, a história da evolução das mudanças comportamentais em uma espécie ao longo de múltiplas gerações, é uma explicação dinâmica distal. Aqui na UFABC, a disciplina complementar à neuroetologia é a disciplina de Ecologia Comportamental, da graduação em Biologia. Essa disciplina estuda as origens evolutivas do comportamento animal, frente às pressões ecológicas. É também uma disciplina de etologia, mas focada bastante nos fatores distais, ainda mais na função, mas centrada na avaliação dos custos e benefícios do comportamento animal. Ecologia é a economia da natureza. Ecologia comportamental é a economia da natureza avaliando os comportamentos animais. Segue o link para um outro quiz. Nessa última etapa da aula, vamos nos concentrar nos fatores proximais e distais do comportamento de cuidado parental. É um esforço a favor das crias e em desfavor da própria sobrevivência. O primeiro exemplo será na formiga saúva. Essas são as saúvas, praga agrícola com importante papel ecológico no fluxo de energia, pois carregam folhas, flores e grãos para a colônia, para o cultivo dos seus jardins de fungo, que é então o alimento final para as saúvas. As saúvas têm divisão de tarefas, com castas dedicadas ao corte e transporte de folhas, com o cuidado do fungo, com o cuidado com larvas e com a defesa do ninho e das trilhas. Essas são castas inférteis. Mas há também as castas reprodutivas, com asas. Na revoada anual,
As fêmeas voam para fora do ninho carregando um pedacinho do fungo e cruzam com vários machos. Depois voltam ao solo, cortam as asas, cavam uma nova colônia, botam os ovos e alimentam as larvas. Estabelecida a colônia, a rainha concentra-se em depositar os ovos, enquanto suas filhas inférteis assumem as outras funções. E alguém pode vir com a pergunta: por que a rainha alimenta as larvas? Nós podemos responder essa pergunta de duas formas, ou tratando dos fatores proximais, ou tratando dos fatores distais. Uma resposta do tipo: para permitir a sobrevivência da sua cria, que são imóveis nesse estágio de larva, trata dos fatores distais do comportamento. Trata das consequências para a sobrevivência e para a reprodução. Trata do contexto adaptativo e dos efeitos do comportamento. Uma resposta do tipo: deve ser porque as larvas dão algum sinal das suas necessidades que desencadeariam o comportamento da rainha. Trata dos fatores proximais do comportamento. Trata do controle das ações, do estímulo e da fisiologia neural e endócrina. O segundo exemplo é com tico-ticos. Esse é o tico-tico, um macho cantando. Por que ele canta? De novo, temos dois tipos de resposta. Para o estabelecimento do território e atração de fêmeas, é um fator distal, pois o nível de testosterona está alto, é um fator proximal, causa iontogenia. Vamos ver mais para frente como a testosterona modifica os circuitos neurais que controlam o canto de pássaros. Mas estamos falando aqui de cuidado parental, no caso aqui desempenhado pela fêmea do tico-tico, que desempenha vários voos diários, busca alimento fora do ninho, que regurgita diretamente na boca dos filhotes que ficam sempre no interior do ninho. Podemos investigar o comportamento materno nos aspectos funcionais, o custo da mãe de se expor para a busca de alimento que não é para ela, com o ganho de aumentar a chance de sobrevivência dos filhotes, ou podemos investigar o comportamento materno nos aspectos causais, o controle endócrino do comportamento ou sinais sensoriais do filhote que induzem a liberação do alimento da boca da mãe para a boca do filhote. O terceiro exemplo é de humanos, uma mãe com problemas financeiros, mas que trabalha extra para oferecer bons recursos ao seu filhote. O comportamento materno foi selecionado por ter benefícios que excedem os custos, uma variação das questões distais. O comportamento materno é dependente da ação de ocitocina no circuito envolvendo hipotálamo, amígdala e córtex, uma avaliação causal, que também trataremos mais para frente no nosso curso. E há um entrosamento admirável entre os fatores proximais e os fatores distais. A gravidez, parto e interação com o filhote induzem respostas hormonais que modificam o sistema nervoso para exibir comportamentos de cuidado com a prole, que por sua vez promove a sobrevivência e o bom desenvolvimento dos filhotes. E esse entrosamento é observável para vários comportamentos. A sede faz com que o animal beba água. A hidratação aumenta o desempenho fisiológico. E os próprios mecanismos têm uma história evolutiva. Os mecanismos que promovem sobrevivência e reprodução aumentam as chances de que os genes que os controlam sejam passados adiante. Mas há condições anormais, em que não existe esse entrosamento. Casais férteis de ursos panda, que não copulam. Perda da causa. Ratos com lesão no hipotálamo lateral que morrem por inanição num ambiente com comida abundante. Perda da causa. Drosófilas sem asas que fazem movimento com as patas traseiras, típico da limpeza de asas. Perda da função. Cópula entre macho chimpanzé e fêmea babuína. Também perda de função. Esses exemplos de saúvas, tico-ticos e humanos, que aparentemente indicam o entrosamento entre causa e função, são deste artigo aqui, incluído na bibliografia dessa aula. Aquela rainha de saúva, que fez todo aquele esforço de fundação da colônia e cuidado com os ovos e larvas, ou seja, está com a causa toda ok, está fadada ao fracasso, pois o fungo da colônia original que carregava foi perdido durante o voo nupcial, ou seja, não conseguirá alimentar suas filhas nem estabelecerá uma nova colônia, perda da função. Aquela mãe tico-tico cuidava de filhotes que nem eram dela. Uma fêmea de chupim invadiu o ninho do tico-tico e botou seus ovos lá, jogando alguns ovos de tico-tico para fora. Após nascer, o filhote de chupim empurra alguns dos ovos que não nasceram para fora do ninho. E mesmo depois de sair do ninho, o chupim jovem, maior que a mãe tico-tico, continua a ser alimentado. Ou seja, tem uma dissociação entre causa e função. Uma execução perfeita do cuidado parental, uma causa ok, mas que não aumenta o próprio sucesso reprodutivo, mas sim o da espécie parasita, perda da função. Finalmente, a mulher humana com problemas financeiros estava cuidando do filho da amiga. Tem fatores proximais ok, de empatia com a criança e obtenção dos recursos, mas os fatores distais estão dissociados. Não aumenta o próprio sucesso reprodutivo, pois o filho não é dela. E é interessante que os humanos conseguem fazer uma junção da causa com a função, como no planejamento da gravidez, em que a execução do comportamento sexual pode ser com o objetivo de se reproduzir, ou no caso da fertilização in vitro, em que são removidos os fatores proximais do comportamento sexual,
pulando direto para o fator distal de gerar filhos. Essa fusão ou inversão da causa e função é fruto da nossa cultura, permitindo organizar fatos da natureza, capacidade que podemos usar para estudar o comportamento animal, objetivo da nossa disciplina. Segue o link para um outro quiz. Vamos usar então a neurobiologia e a etologia para abrir essa caixa preta entre os estímulos e os comportamentos. Essa foi a nossa primeira aula do curso de neuroetologia. Finalizo aqui. Obrigado.